As cruzadas, um dos maiores e mais sangrentos conflitos da Idade Média, continuam a fascinar e intrigar historiadores e estudiosos até os dias de hoje. Durante quase 200 anos, milhares de guerreiros se uniram sob a bandeira da fé cristã para combater os muçulmanos pelo controle de Jerusalém, cidade sagrada para várias religiões. Mas o que realmente se escondia por trás dessas expedições? Será que a busca pela Terra Santa era a única motivação? As cruzadas não foram apenas batalhas religiosas, mas também uma luta por poder, riqueza e domínio territorial, e por trás delas estavam questões políticas, econômicas e sociais que jamais podemos ignorar. A promessa de absolvição dos pecados e a possibilidade de conquistar terras para a Igreja Católica atraíram um número imenso de pessoas que viam a guerra como um dever divino. Mas à medida que as expedições se intensificaram, o que começou como uma cruzada de fé logo se transformou em algo muito mais sombrio e violento. Massacres, saques e destruição seguiram em cada uma das cruzadas, deixando uma marca indelével na história e na memória das civilizações que participaram. Como essas batalhas foram vistas por diferentes culturas ao redor do mundo? Quais as repercussões para o Oriente e o Ocidente? Neste vídeo, vamos explorar o impacto das cruzadas, o que motivou essas atrocidades e talvez o que ainda podemos aprender com elas. Prepare-se para mergulhar nos horrores de um passado não tão distante, mas que deixou lições duras sobre o poder da fé e as consequências da guerra. As cruzadas começaram no final do século XI, quando o Papa Urbano II, em 1095, convocou um exército de cristãos para conquistar Jerusalém, que estava sob controle muçulmano desde o século VII. Essa chamada guerra foi motivada por um conjunto de fatores complexos. Jerusalém era um ponto central para três religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, e sua posse foi motivo de intensa disputa. Urbano II, no Concílio de Clermont, não apenas fez um apelo religioso, mas também político. Ele prometeu indulgências a todos que se unissem à causa, garantindo perdão divino pelos pecados cometidos durante as expedições. Mas a motivação para as cruzadas não estava apenas em Jerusalém. O Papa também buscava restaurar a unidade da Igreja, que estava dividida entre o Oriente e o Ocidente, e expandir o poder papal sobre as terras cristãs. A ideia de uma guerra santa, onde os cristãos seriam soldados de Deus, acabou convencendo milhares de homens a partir em direção ao Oriente Médio. Durante a primeira cruzada, os cruzados, que variavam de camponeses a nobres, passaram por diversas dificuldades, mas ao chegarem a Jerusalém em Mesno-Edenove, tomaram a cidade após um cerco sangrento. A vitória, no entanto, não foi uma conquista limpa. A cidade foi invadida, saqueada e, mais importante, o massacre de muçulmanos e judeus foi brutal. De acordo com os relatos históricos, muitos cristãos, ao invadirem Jerusalém, mataram indiscriminadamente, sem distinção de religião. As ruas se tornaram um mar de sangue. Este massacre reflete a verdadeira face da cruzada. Não era apenas uma guerra pela cidade sagrada, mas uma forma de exercer poder sobre o Oriente. O conflito logo se expandiu, com outras cruzadas que buscavam manter o controle das terras conquistadas, mas a violência se intensificou a cada expedição, gerando ainda mais sofrimento. A ideia de lutar pela fé foi distorcida, e a brutalidade em nome de Deus tomou proporções que nunca poderiam ter sido previstas. A escala das cruzadas foi imensa, com milhões de pessoas envolvidas ao longo dos quase 200 anos de conflitos. A primeira cruzada, por exemplo, reuniu cerca de 30.000 a 40.000 cruzados, enquanto as expedições subsequentes atraíram ainda mais participantes. No entanto, o custo humano dessas guerras foi imensurável. A tomada de Jerusalém, em 1099, resultou em um dos massacres mais brutais da história medieval. Relatos indicam que, após a conquista da cidade, os cruzados mataram até 70.000 pessoas entre muçulmanos, judeus e até cristãos ortodoxos, que estavam no local. As ruas ficaram cobertas de sangue, e os corpos das vítimas foram empilhados como mercadorias. Mas a violência não parou por aí. Durante as cruzadas seguintes, as cidades muçulmanas e as comunidades judaicas na Europa também sofreram ataques violentos. Em lugares como Worms e Mainz, na Alemanha, centenas de judeus foram mortos durante os massacres realizados pelos cruzados, que viam os judeus como hereges ou inimigos de Cristo. Além dos massacres, as cruzadas também tiveram um impacto econômico significativo. Os cruzados,
Ao longo das expedições, saquearam terras e riquezas, levando-as para a Europa, o que contribuiu para a criação de uma nova classe de nobres e guerreiros. A Igreja Católica, que inicialmente incentivou as cruzadas, também se beneficiou diretamente dessas guerras, adquirindo terras e riquezas consideráveis. Com o tempo, as ordens militares como os templários e os hospitalários acumularam grande poder e influência, tornando-se protagonistas no cenário político e econômico da Europa medieval. As cruzadas não apenas alteraram o mapa do Oriente Médio, mas também tiveram efeitos duradouros na sociedade europeia. O aumento do comércio entre o Oriente e o Ocidente, a troca de conhecimentos científicos e filosóficos, e o fortalecimento da Igreja Católica, foram algumas das consequências que perduraram por gerações. No entanto, o preço disso tudo foi elevado: milhões de vidas perdidas, cidades destruídas e culturas devastadas. As cruzadas deixaram cicatrizes profundas na história da humanidade, que ainda reverberam nos conflitos religiosos e territoriais do mundo moderno. Enquanto os cristãos da Europa viam as cruzadas como uma missão divina para recuperar Jerusalém, outras culturas e povos tinham uma visão muito diferente sobre esse conflito. Para os muçulmanos, as cruzadas não foram uma guerra santa, mas uma invasão brutal e uma tentativa de subverter sua religião, território e modo de vida. O grande líder muçulmano Saladino, que mais tarde se tornaria uma figura central nas tentativas de expulsar os cruzados, foi visto como um herói por sua resistência contra os invasores. Ele conseguiu retomar Jerusalém em 1187, após um cerco bem-sucedido, e é lembrado pela sua habilidade estratégica e pelo respeito demonstrado a seus inimigos, poupando muitos civis e soldados cristãos, algo que contrastava com a violência indiscriminada dos cruzados. Para os muçulmanos, as cruzadas representaram não só uma agressão externa, mas também uma tentativa de apagar sua identidade cultural e religiosa. A visão dos bizantinos sobre as cruzadas foi ainda mais amarga. Inicialmente, o Império Bizantino pediu ajuda ao Papa Urbano II, pois estava sendo ameaçado pelos turcos seljúcidas, mas o que se seguiu foi uma série de eventos que deixaram os bizantinos traídos. Em 1204, durante a Quarta Cruzada, os cruzados, em vez de marcharem contra os muçulmanos, atacaram a cidade cristã de Constantinopla, saqueando-a e destruindo grande parte de sua herança cultural e religiosa. Esse ataque tornou ainda mais profunda a divisão entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, uma divisão que ainda persiste em várias partes do mundo. Outros povos, como os judeus, sofreram duras consequências das cruzadas. Durante os massacres na Europa, muitos judeus foram mortos pelos cruzados, que viam essas comunidades como infiéis. Os judeus foram forçados a se converter ou a fugir para terras mais seguras. Comparando com outras formas de violência religiosa, como a Inquisição ou as invasões mongóis, as cruzadas se destacam não apenas pela violência, mas pela manipulação da fé para justificar a destruição. O uso da religião como justificativa para conquistar, destruir e dominar tornou-se um padrão que também foi adotado em outras partes do mundo, mas a peculiaridade das cruzadas estava em sua duração e no impacto que teve sobre o Ocidente e o Oriente. As cruzadas, apesar de toda a violência e destruição que causaram, também têm um papel crucial na formação das sociedades que estavam envolvidas, tanto no Oriente quanto no Ocidente. A principal lição que podemos extrair desse período é como a fé e a política se entrelaçaram para justificar ações que, sob qualquer outra ótica, seriam vistas como atrocidades. Embora as cruzadas tenham sido travadas sob a bandeira de uma missão divina, a verdade é que muitos dos líderes e participantes estavam também em busca de poder, riquezas e expansão territorial. A Igreja Católica, por exemplo, usou o fervor religioso para fortalecer sua posição política e social, tornando-se uma das instituições mais poderosas da Europa medieval. As ordens militares como os templários e os hospitalários surgiram diretamente desse contexto, ganhando enorme poder e riqueza, o que lhes permitiu influenciar profundamente os destinos dos reinos cristãos. No entanto, é impossível ignorar o sofrimento causado por essas guerras. Milhões de vidas foram perdidas, cidades foram destruídas e culturas inteiras foram devastadas. Mesmo que os cruzados tenham sido chamados a agir em nome de Deus, a verdade é que a brutalidade e o saque de terras conquistadas mostraram como a guerra,
quando associada à religião, pode distorcer valores espirituais em busca de interesses materiais. Em última análise, o legado das cruzadas não é apenas um conto de batalhas e conquistas, mas uma reflexão profunda sobre como a religião pode ser manipulada para justificar atrocidades. O impacto das cruzadas se estendeu por séculos, moldando a relação entre o Ocidente e o Oriente, com consequências que ainda são sentidas nas relações geopolíticas de hoje. Apesar de toda a destruição, as cruzadas também trouxeram algumas mudanças positivas, especialmente no campo do comércio e da troca de conhecimento. O contato entre o Oriente e o Ocidente durante as cruzadas resultou em uma renovação do comércio e no intercâmbio de saberes, incluindo avanços científicos, filosóficos e culturais. As ideias antigas de filósofos gregos e romanos, preservadas pelos árabes, chegaram finalmente à Europa, ajudando a desencadear o Renascimento. Porém, a lição maior que podemos tirar das cruzadas é a necessidade de cautela quando se trata de unir religião e política. A história nos ensina que, embora a fé tenha um poder imenso, ela também pode ser usada de forma distorcida para fins destrutivos. As cruzadas, portanto, são um lembrete sombrio do que acontece quando a fé é manipulada e usada como justificativa para a violência. Agora que exploramos as cruzadas e os horrores que elas desencadearam, é importante refletir sobre o impacto que esse período teve na história mundial. A guerra, travada em nome da fé, trouxe consigo não apenas conquistas e avanços, mas também um legado de violência, destruição e sofrimento. Como você vê o papel da religião na justificativa para atos tão cruéis? Será que ainda estamos sujeitos a ver a fé ser manipulada para fins destrutivos? Gostaríamos muito de saber sua opinião. Deixe seu comentário abaixo compartilhando suas reflexões sobre as cruzadas e o que podemos aprender com os erros do passado. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando outros momentos sombrios e fascinantes da história, inscreva-se no canal Horrores da Antiguidade. Aqui, vamos continuar trazendo à tona os horrores, mistérios e lições esquecidas pela história. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Vamos juntos refletir sobre os acontecimentos que marcaram nosso passado e entender como eles ainda influenciam o presente.